Zero de gravação, hoje domingo 15 de agosto de 2021 e eu estou em um lugar que eu venho aos domingos, não são todos os domingos que eu venho aqui, mas pelo menos um ou dois domingos dentro do mês, a cada domingo sim e não, eu gosto de dar uma passada nesse local para poder refletir, né, meditar. Então eu sento por aqui e faço as minhas reflexões, faço uma caminhada também, né? Esse lugar ele é encantador, ele é um local assim que ele remete muito à paz. Embora tem muitos ranchos na beira desse braço do Rio Bravo, do Rio Grande, e o pessoal vem para tomar cachaça, enfim, zoar, bagunçar, badernar, curtir, namorar, mas cada um tem suas escolhas diante da vida. Tava notando, eu tô aqui abaixo de uma ponte e a água, essa água ia até lá em cima, né? Tá bem, dá para atravessar andando, ou seja, o rio, eu lembro quando esse rio ele era enorme, era muita água. E agora tem pouca água. Isso me assusta, sabia? Porque nos faz entender que a água do mundo, claro que a água do mundo não está acabando, isso é muito óbvio, né? Tem muita água aí. Mas, cara, é assustador. E aí você vai pesquisar notícias na internet, fala que, por exemplo, que a água do mundo está aumentando porque o, as geleiras estão derretendo. Então, que a água do mundo está subindo, mas não é água potável, né? Mas em questão de água potável não, hoje já tem, Israel tem as ferramentas e a tecnologia para dessalinização, palavra difícil, para tirar o sal da água e tornar a água a potável para consumo humano, e que é uma das fontes da vida. E vindo para cá, eu tô a 15 minutos de casa e eu estava meditando sobre crenças, né? As crenças que mentalmente nos envolvem e também sobre as leis do universo que são confundidas com crenças, né? Tem duas leis importantes na vida. Uma delas é, o pessoal fala de a lei da dualidade, né? Então, eu sempre bato nessa tecla porque é uma lei muito forte, né? Homem, mulher, esquerdo, direito, gordo, magro, alto, baixo, dentro, fora, seco, molhado, quente, frio, positivo, negativo. Essa é a lei da dualidade e tudo é duro, tudo dentro Eu assisti um documentário essa semana na Netflix da, da, da mulher que matou o Nakamoto lá, o dono da Yoki. Ele estava vendendo a empresa, um contrato de 2 bilhões, a empresa estava sendo vendida por 2 bilhões, e na semana daquelas negociações, quando ela o matou, demorou 15 dias para descobrir que ela que tinha feito, né, que ela que tinha matado, porque como estava tendo essas negociações, achava-se que ele tinha sido sequestrado, enfim, criou-se diversas hipóteses até que a polícia pediu as câmeras do prédio para saber o último local em que ele estava, e aí acabou constatando que ele subiu para o prédio e depois a esposa saiu e não se viu mais ele. Ela saiu com várias malas, né? E aí foi quando detectou que, na época, encontraram um local lá vários pedaços de corpos do corpo, né? E aí a polícia diagnosticou, peraí, saiu com várias malas e vários pedaços, foi ela, né? Ela tinha sido presa até confessar, e aí confessou, enfim. O que eu quero dizer com esse documentário? O que eu percebi? Eu percebi que vale a pena assistir esse documentário, tá?
o lado da defesa, né, que ela que defende veementemente que o ato que ela cometeu, o crime que ela cometeu é passivo de qualquer um, que ela estava sendo traída. E o lado da culpa, né, que estava culpando ela pelo ato. No final, a sentença, ela pegou 19 anos de prisão, mas cumpre 10, né, sai. Ela já cumpriu 7, mais 4 anos aí, 5 no máximo, ela sai por bom comportamento. Aí tem um monte de situação, o advogado continua batendo e tal, visitando, até porque é um caso que ela, como ela era esposa, e aí tem a questão de lutar pela herança da família, enfim, tem uma série de situações judiciais que são trabalhadas aí pelos advogados. E uma coisa que eu percebi é que dentro do ato que ela cometeu, tanto a defesa quanto a acusação tem razão. Quando pega a história da vida dela, foi criada no interior do Paraná, com uma situação muito difícil, foi abusada pelo pai quando tinha 15 anos. Então, ela veio de uma situação muito difícil, começou a entregar o corpo na adolescência para pagar a faculdade, baseado no que o padrasto tinha feito. Eu falei pai, mas é padrasto. E aí esse cara que ela executou, ele a conheceu em um site de prostituição. O nome é Ficha Rosa, uma pessoa que sai para ser acompanhante. E aí ele saía com várias acompanhantes, muito dinheiro, né? Dono da IOC. A IOC é uma das maiores indústrias brasileiras hoje não mais brasileira, porque foi vendida, mas de alimentos. E ele gostou dela, pediu em casamento. E aí o acordo que eles fizeram na época em que eles casaram foi que ele não contaria da onde ele a conheceu e ela não contaria também, né? Porque os dois estavam ali, né? Trazendo ali pro mundo, trazendo para as éticas sociais um mundo ali obscuro. E casaram. Ela teve uma vida de princesa, pelo que mostram as fotos, viajaram o mundo todo. Mas como ele já tinha esse hábito de prostituição, ele voltou para lá depois de um tempo, né? O casamento vai passando por alguns processos que chega uma hora que os hábitos antigos voltam. E aí eu quero colocar um adendo aqui. Tem um livro chamado O Poder do Hábito. O autor é Charles Duhigg. E ele fala sobre isso, né? Que você não consegue quebrar um hábito. Você consegue construir novos hábitos, mas hábitos antigos é muito difícil de quebrar. Por exemplo, igual andar de bicicleta. Você até não anda. Eu não ando de bicicleta tem, uns 10 anos. 10, 15 anos. Tem muito tempo que eu não ando de bicicleta. Muitos anos. Mas se eu pegar uma bicicleta para andar hoje, talvez eu vou titubear, mas eu vou andar. Porque foi um hábito aprendido. Como nadar também, né? Faz tempo que eu não nado, que eu não entro num lago, numa piscina. Aí já não tem tantos anos, deve ter 2 anos e meio, 2 anos que eu não entro numa piscina. Mas se eu for nadar, eu nado. O hábito existe mentalmente. A não ser que você perca a memória, né? Que pode correr esse risco. Mas o hábito assim ainda existe. E é justamente isso que alimenta o ser humano, os hábitos. Existem hábitos ruins, maus, e existem hábitos bons. E aí dentro das leis que eu estava citando, né, a lei da dualidade, tem uma outra lei também, que é a lei do equilíbrio,
E as leis universais andam juntos, né? Lei da dualidade, lei do equilíbrio. Eu vi uma entrevista ontem com o Roberto Justo, ele dizendo que aqui o que se faz, aqui se paga. Eu não acredito nisso, é crença, no campo da crença. Eu não acredito que o que se faz aqui se paga, não. Eu acredito que essas leis influenciam, né? E aí tem uma lei que foi muito vendida na mudança dos anos 90 para o ano 2000, que é a lei da atração. Tem até um documentário chamado A Lei da Atração. Se você não assistiu, vale a pena ler. Que fala sobre... E nada mais é do que a lei da gravidade, né? O corpo gravitacional que puxa para si, né? Que é uma lei que impera no universo. A lei da gravidade impera. Claro que impera onde há massa, né? Então, o que é a lei da gravidade? A massa atrai. Então, o exemplo dela é o tecido. Você tem um tecido reto, você joga uma bola lá, essa bola vai pesar o tecido, e aí tudo que você colocar nesse tecido que for menor do que aquele peso, vai puxar e vai atrair. Essa é a lei da gravidade. Por isso que nós estamos no chão, né? Por isso que a gente vai para o espaço e chega lá, você pula, você não fica preso, né? Então, são leis universais, leis do universo, que dentro do campo da crença se cria um monte de, não só religiosidade, mas especulações a respeito das crenças, daquilo que se acredita. Por exemplo, eu sempre cito nas minhas lives a questão da nós seres humanos, e aí é crença, né? É crença. A gente alimenta aquilo que nos foi ensinado desde pequeno pelos pais, né? A sucessão de peso, eu falo sobre isso no método Manada. Pais, professores, pastores, padres, preletores, políticos, enfim, pregadores, palestrantes, tem um monte de P, né? Patrões, pessoas que nos envolvem todos os dias. Então, uma sucessão de P's aí, tem muito P que nos envolve, né? Muito, e aí vai alimentando as nossas crenças, aquilo que acreditamos ou não na vida. Nós somos a média das pessoas em que convivemos. Então, se a gente convive com crenças limitantes, seremos seres humanos limitantes. Você está dentro da lei, está dentro das regras da vida. E a lei que eles chamam de lei da atração, que na verdade de lei de atração, tem a atração, obviamente, mas ela não é a lei é a gravidade. Dentro da lei da gravidade, que é aí publicitariamente atribuído ao filme A Lei da Atração, que foi lançado pela Rhonda Brown, ele explica justamente isso. Se você pular de um prédio de 20 andares e você for católico, você morre. Se for umbandista, morre. Se for macumbeiro, morre. Se for hinduísta, morre. Se for ateu, morre. Se for evangélico, morre. Se for cristão, morre. Se for judeu, morre. Se for, enfim. Essa lei, que é a lei da gravidade, apelidada de lei da atração, ela não está preocupada se a tua religião, as tuas crenças, no que você acredita ou não. Ela simplesmente existe. E respeitá-la ou não é uma decisão do ser humano. E aí cada ser humano vai ter um posicionamento sobre essa lei, né? E isso vai afetar positivamente ou negativamente na vida dele. E é interessante que dentro dessas leis se cria crenças, e algumas delas são poderosas e boas, né? O medo, ele existe no nosso coração a fim de nos proteger, mas ele em excesso ele também nos prejudica porque nos impede de irmos mais além. E aí, baseado nisso, eu sei que é um papo chato pra caralho, poucas pessoas chegam até o final desse vídeo, a gente está aí conversando há 14 minutos, e a grande maioria, né, eu percebi,
Eu tava E as pessoas são objetivas também, né? Eu não sou, às vezes eu sou dentro do campo filosófico e tal, como muita subjetividade, acaba ficando aqui poucas pessoas, né? Todo mundo que vai até o fim, até porque é meu diário, então eu acabo assistindo depois e refletindo sobre o que eu mesmo conversei. Mas se tem gente que chegou até aqui, parabéns. Você não é mais um no universo, você é bastante subjetivo. As pessoas são objetivas, são práticas, né? E aí eu mandei uma mensagem, obviamente ele não vai me responder, o Roberto Justus, mas esse vídeo que eu assisti dele, contando a história da vida dele, tem 3.000 visualizações, tá no canal da Empíricos. E eu mandei uma mensagem para ele no Instagram dizendo: caramba, Roberto, o conteúdo desse fantástico que você entregou, só 3.000 pessoas assistem. E aí, por que tão poucas pessoas, né? Sendo que é um conteúdo que, se fosse vendido, ele seria fácil vendido muito caro, porque ele entrega realmente assim coisas que fazem sentido e que vão levar a pessoa para o próximo nível. E aí eu percebo que não é o Fábio. As pessoas não seguem, os acessos são limitados, não é porque é o Fábio ou porque é o João Maria. Se fosse no campo da crença, eu acharia que eu traria para mim, né? Traria culpa para mim, mas não. Tem 3 fatores que envolvem a questão de, por exemplo, um vídeo como esse não ter muito acesso. O primeiro fator é o fator subjetividade e objetividade. As pessoas são mais objetivas do que subjetivas, ou seja, para que eu vou ver um diário desse cara que eu não conheço e para ouvir coisas que tenham fundamento, mas que não são práticos para o meu dia a dia, que vai me trazer algum retorno, né? Algum resultado financeiro, dinheiro ou diversão. Tem que gerar diversão, tem que ser divertido e tem que gerar dinheiro. Pronto. Essas são as 2 chaves para você ter sucesso em qualquer coisa que você resolva empreender. E aí, a outra questão é a questão da cultura, né? A crença mesmo ali enraizada, né? A cultura também bate fortemente. Por exemplo, o Brasil, estou gravando essa semana um vídeo falando sobre funk, e o Brasil e a América Latina lidera o ranking do canal de funk no YouTube. É o primeiro canal da América Latina, do Brasil e da América Latina. É um canal de funk. Então é cultural. E a terceira questão aí, além da cultura e da subjetividade e objetividade, é a lei da atração, né? Que não é a lei da atração, que é a lei da gravidade, que atrai. Então, já que a cultura pesa, acaba pesando uma maior massa para coisas mais superficiais do que profundas, né? Não são todas as pessoas, mas algumas são superficiais e preferem viver o pão e circo do que de fato buscar alguma coisa que seja mais espiritual, que evolua a mente, que evolua o corpo, que evolua a alma, que evolua o espírito. É mais fácil ficar no pão e circo, né? Mais fácil ficar no meu mundinho do que eu buscar coisas maiores. Por exemplo, vir aqui num lugar desse e trocar um bate-papo como esse, pra mim, cara, é uma realização. Eu ganhei meu dia, meu domingo tá ganho, né? Meu dia de hoje. E isso é muito legal. Então, eu quero finalizar esse diário primeiramente agradecendo você que chegou até aqui, até o final, que me acompanha na caminhada aí dentro do meu diário já há alguns anos, ou quem está chegando agora no diário. Chegar até aqui com 20 minutos de vídeo não é uma tarefa fácil. Eu espero que a ideia que a gente tinha trocado aqui, de certa forma, possa fazer sentido para a tua vida e possa te ajudar, tirando aí os excessos de puxão de nariz, né, que eu tenho rinite, acordo de manhã assim, mas no demais, essa reflexão de manhã é boa para a gente poder sintonizar, né, o nosso eu intelectual, nosso intelecto com a mãe natureza, com um ambiente desse, com esse morro, com a água, tudo isso aqui faz parte dessa integração que é a vida.
nesse nosso universo conturbado. Beijo no coração e até um próximo encontro, até o próximo diário.